Vamos começar agora a nossa aula de número 20 do Lazarus Pascal, tá? Então, vamos colocar aqui, né? Essa é a nossa 20ª aula, tudo bem? Do Lazarus Pascal. Hoje é o dia 11/6/2020 e é uma quinta-feira, tá bom? Na aula passada, nós começamos a falar sobre as diferentes estruturas que nós podemos ter no programa de computador. Nós podemos ter a estrutura sequencial, a estrutura condicional e a estrutura repetitiva, tudo bem? Hoje eu vou dar prosseguimento no estudo da estrutura condicional. Estrutura condicional. Tudo bem? Estrutura condicional. Muito bem. E aí o que acontece na estrutura condicional? Nós vimos que a estrutura condicional, ela vai passar por um teste. E aí, no caso, se ela for uma estrutura condicional simples, ela vai executar um determinado comando, tá? E aí acabou. E ela só executa esse comando, então que ela vai ter um teste, né? Ela vai fazer um teste e ela só vai executar esse comando se for verdadeiro. Tudo bem? E aí ela executa isso daqui. Ela vai executar a instrução. E se for falso, ela não vai fazer absolutamente nada. Bom, como que eu escreveria isso? Então, se, tá? Eu vou ter um teste. Então, tudo bem? Se o teste for verdadeiro, então faça alguma coisa, né? Então o quê? Faça. Tudo bem? Então, basicamente seria isso. Então, se o teste for verdadeiro, então faça isso. E se o teste for falso, então não faça nada. Como que ficaria isso no Pascal? O C eu vou trocar por if. Tudo bem? O teste, por exemplo, eu quero saber se x ele é maior que 5. O então eu vou trocar por then. Tudo bem? E o faça, se x for maior que 5, por exemplo, eu posso fazer exiba, vou escrever aqui, ó, exibir o valor de x. E se o x não for maior que 5? Ele não vai fazer absolutamente nada. Tudo bem? Agora vamos analisar uma estrutura condicional composta. Já na estrutura condicional composta, o que eu vou ter? Por exemplo, eu vou ter uma situação, por exemplo, x igual a 2. Y igual a 3. Z igual a 0. Aí eu vou fazer um teste. Tudo bem? Se x for maior que 5, tá? Ele vai fazer uma coisa, mas se o x não for maior que 5, ele vai fazer outra. Então, se x for maior que 5, ele vai fazer que z
é igual a x mais y. E se x não for maior que 5, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer z é igual a x menos y. Então, olha só. O programa começa, faz x igual a 2, z igual a 3, y igual a 3, z igual a 0. Aí ele vai fazer um teste. Se for verdade, ele faz esse. Se for falso, ele vai fazer esse. E aí, o que que vai acontecer aqui embaixo? Aqui embaixo, ele vai exibir... Vamos fazer mais bonitinho, né? Para quê? Porquice. Então, aqui eu coloco o quê? Exibir o valor de z. E aqui, fim. Tudo bem? Então, ele vem, se o x é maior que 5, ele faz z igual a x mais y, vem para cá. Se não for maior que 5, ele pode ser igual ou menor, aí ele vem para cá, vai exibir o valor de z e o programa acabou. Como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever assim, né? Vamos imaginar que aqui é o Pascal. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou fazer... Aqui ficaria assim, ó. Vai ficar x recebe 2, y recebe 3, z recebe 0. Aí eu vou fazer aqui, ó, if, tudo bem? X é maior que 5. Se isso for verdade, então eu faço sempre o verdadeiro primeiro, para depois fazer o falso. Então, se isso for verdade, x maior que 5, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó. Então, o que é para fazer? Z, dois pontos igual, né? Z, dois pontos igual, é x mais y. E se não for verdade? Eu sempre faço o lado direito primeiro, para depois fazer o lado esquerdo. Eu sempre faço o lado verdadeiro, para depois fazer o lado falso. Se não for verdade, nós vamos ter outro comando. Quando é verdade, eu faço if. Quando é falso, eu vou fazer o else. O else é o se não. E aí, o que eu vou escrever aqui, ó? Z, dois pontos igual, x menos y. E eu estou esquecendo do ponto e vírgula aqui. Então, se for verdadeiro, ele faz esse. Se for falso, ele vai fazer esse. E aí, por último, o que ele tem que fazer? Ele tem que exibir o valor de z. Então, como que eu vou fazer isso? Vou fazer assim, ó. Write line, aspas, z igual, ponto e vírgula, z, e ele vai me mostrar o valor de z. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma estrutura condicional simples, tá? Aqui é uma estrutura condicional simples, porque ele só me testa o verdadeiro. If x é maior que 5, se for maior que 5, faz isso. Se não for, não faz nada. E aqui eu tenho uma estrutura condicional composta. Tá? Por quê? Porque eu vou testar o verdadeiro e vou testar o falso. O verdadeiro é o if, o falso vai ser o else. Tá bom? Então vamos agora lá para o Lazarus para a gente poder testar isso daqui. Tá bom? Então vamos lá. Vou abrir o Lazarus, tá? Vou vir aqui, ó. Abrir o Lazarus. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou fechar aquilo que estiver aberto. Eu deixei meu último
projeto aberto, né? Tá menorzinho aqui, ó. Vamos aumentar isso aqui, tá? Eu vou em arquivo, fechar tudo. Aí eu vou em arquivo, novo, projeto, aplicação simples, ok, tá? Então, vamos lá, né? Eu vou começar aqui, eu vou testar o uso, vamos colocar assim, qual o objetivo, né? Vamos lá, autor, vamos colocar aqui assim, autor, autor, João Ribeiro, data, hoje é dia 11/6/2020, hora, são as 14 horas e 28 minutos, e o nosso objetivo é estudar a estrutura condicional simples e a composta. Tudo bem? Então eu vou salvar isso daqui. Vou salvar. Vou vir aqui, ó. Exemplo, aula 0019, tá? Vou colocar aqui projeto, aula. Vou colocar aí projeto, estrutura condicional. Beleza? Então tá bom. Vou aqui, vamos lá agora. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer primeiro um programinha que vai verificar a estrutura condicional simples. Então vamos lá. Eu vou declarar uma variável var, tudo bem? Estou definindo a minha variável. Minha variável vai ser a letra x, 2 pontos integer. Ela vai ser do tipo inteira, tá? Vou inicializar essa variável. Então, x, 2 pontos igual a 0. Tudo bem? Vou mandar uma mensagem. WriteLine. Este programa testa a estrutura condicional simples. Tá? Este programa testa a estrutura condicional simples. Eu vou fazer a leitura do valor de x, então, WriteLine, write, né? Vou colocar assim. Vou colocar o WriteLine mesmo. Digite o valor de x. Readline x, né? Porque eu vou fazer a leitura do valor de x. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar um readline sozinho aqui. Já vou testar para ver se até aqui está funcionando tudo bem. Tá? Eu vou alterar as propriedades aqui para ficar maior. Vou alterar aqui cores, né? Eu estou em cor de fundo. Eu vou colocar um azul escuro e texto na tela. Eu vou colocar branco. Tudo bem? Vou dar um OK. Então, qual é o valor de x? X é 8. Muito bem. Tá? Eu vou tirar aqui. Eu não gosto que o read apareça na linha de baixo. Tá? Então, digite o valor de x e aqui eu vou fazer um if. If, que é o nosso C. C, x for maior que 5, then. O que ele vai fazer se o x for maior que 5? Ele vai exibir uma mensagem. Então, eu coloco aqui, WriteLine. O valor do x, tudo bem? É maior que 5. Só isso. E vou escrever fim do programa. WriteLine
Tá? Então, é uma estrutura condicional simples. Por quê? Ele verifica se essa condição é verdadeira. Se essa condição for verdadeira, ele vai fazer isso. Mas se a condição não for verdadeira, ele simplesmente não vai fazer absolutamente nada. Então, vou apertar aqui meu F9. Tá lá, digite o valor de x. 2. Fim do programa. Ele não fez absolutamente nada. Mas agora eu vou digitar um 7, por exemplo. 7. E aí, o valor de x é maior que 5. Então, aqui eu tenho um teste que vai me retornar um verdadeiro ou falso. X é maior que 5? Se for verdadeiro, ele vai fazer isso. Se x maior que 5 for falso, ele não faz absolutamente nada. Agora nós vamos fazer uma estrutura condicional composta. Então eu vou criar mais variáveis aqui. Y vai ser integer também. Z, dois pontos, vai ser integer também. Vão ser números inteiros. Vou inicializar essas variáveis. Y, dois pontos igual a 0. Z, dois pontos igual a 0. Tudo bem? Este programa, o que ele vai fazer? Vai ser uma estrutura condicional composta. Então, digite o valor de x, eu vou ler o valor de x. Vou ler o valor agora de y. Tá? E aqui eu vou fazer o meu teste. Eu vou fazer meu teste. Qual vai ser o meu teste? If, se x for igual a y, then, ele vai fazer alguma coisa, certo? Então, primeiro ele faz o verdadeiro, para depois ele fazer o falso. O que ele vai fazer se for verdade? Se x for igual a y, ele vai fazer z, dois pontos, igual a x mais y. Mas e se isso não for verdade? Aí vem o else. O que ele vai fazer se for falso? Z, dois pontos, igual a x menos y. Então, olha só. Se for, ele vai fazer um teste. Se for verdadeiro, ele faz o que vem logo em seguida. Se não for verdadeiro, ele faz aquilo que vem após o else. Então, vamos colocar um comentário aqui. Será executados essa instrução. Vamos colocar assim. Essa instrução será executada se o teste for verdadeiro. Tudo bem? E essa daqui? Essa instrução será executada se o teste for falso. Tudo bem? Então vamos verificar. Ah, tá. E aí eu tenho que exibir o valor de Z, né? Vamos fazer isso agora. Então vamos lá. WriteLine. O valor de Z é, dois pontos, não tem E, né? Dois pontos, tarará, 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 pá, pum. E faltou exibir o valor de Z. Tudo bem? Então vamos testar. F9. E aqui ele deu um erro. Por quê? Por que que me deu um erro? Vamos pensar. Tá, olha só. Sempre que eu tiver o else, a instrução que vem antes dele não vai ter ponto e vírgula. Tudo bem? Porque, na verdade, eu vou ler isso aqui de uma forma, como se fosse uma coisa só. Então, o ponto e vírgula é só aqui, ó, no final. Tudo bem? Então, a instrução que vem antes, ela não tem, a instrução que vem antes do else, não tem ponto e vírgula. Tudo bem? Então, por quê? Porque a gente admite que isso daqui é uma coisa só. Então, ela termina aqui embaixo, tá? Então, eu vou apertar um F9, vamos ver. Tá lá, ó, digite o valor de x. X, eu vou colocar 9. Digite o valor de y, 2.
Então, o que ele fez? Ele fez uma conta de menos. Por quê? No teste, ele vai verificar se x... Ele verifica o quê? Ó? No teste, ele verifica se x é igual a y. 9 é igual a 2? Não. Então, ele vai fazer quem? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer x menos y e vai jogar o resultado em z. Então, 9 menos 2 é 7. Tudo bem? Então, agora vamos fazer igual. Então, eu vou colocar 5 e 5, tá? Então, o valor do x é 5, o valor do y é 5. Do Enter, o valor do z é 10. Por que o valor do z é 10? Ora, o que eu estou testando? X é igual a y, ou seja, 5 é igual a 5? Sim, é verdade. Então, o que ele vai fazer? Se é verdade, ele vai fazer essa linha aqui. X mais y, 5 mais 5, 10. Então, se a gente observar, o if e o else são mutuamente exclusivos. Se acontece esse aqui não acontece. Se esse acontece, esse não acontece. Tudo bem? Então, olha só, nós temos essa situação. Muito bem, né? Então, isso daqui é uma estrutura condicional composta. Então, aqui nós fizemos agora uma estrutura condicional composta, tudo bem? Onde eu tive o if e o else. Então, vamos ficando por aqui, tá bom? Até a próxima.